Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Nesta manhã, eu quero ler a palavra de Deus e meditar com você sobre um tema muito interessante que, de uma certa forma, atinge a todos nós. Ou já passamos por ele, ou já enfrentamos, ou estamos atravessando, mas de forma que esse tema ele está presente muito no nosso dia a dia. Eu queria, antes de compartilhar a leitura da palavra, eu queria lhe convidar para você se inscrever neste canal e clique nesse sino para que o próximo vídeo que eu postar aqui no YouTube você possa receber. E a palavra que eu vou ler hoje, nesta manhã, está no primeiro livro de Samuel, profeta Samuel, no capítulo 8. Nós vamos ler 3 versículos. Os versículos 4, 5 e 6. Está escrito: Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe como o têm todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Quem dentre nós nunca decepcionou alguém? Sabemos que a decepção, ela faz parte da vida de cada um de nós. Decepcionar-se, na verdade, é deixar-se surpreender pelo comportamento de alguém de quem esperávamos outra atitude, uma determinada situação. Quando, por exemplo, uma pessoa age conosco corriqueiramente, então não há surpresa, não há decepção, porque nós já esperávamos aquele comportamento. O problema é muito real quando a atitude da pessoa nos parece fora do comportamento esperado. Por isso, a decepção, ela está tão presente na nossa vida. Quantas pessoas já decepcionaram você? Ou você também já decepcionou outras pessoas porque elas esperavam de você um determinado comportamento? E muitas vezes, dentro do contexto, nós agimos de maneira diferente daquela que a pessoa estava esperando, estava aguardando. Muitas vezes até com ansiedade. Então, quando uma pessoa decepcionar você, assim como fizeram com Samuel na leitura que nós lemos, ore a Deus, ore ao Senhor, entregando o assunto diante do altar de Deus, entregando aquela pessoa no altar de Deus, para que Deus derrame uma bênção sobre a vida dela, porque a decepção também, ela vai estar muito ligada ao modo como nós lidamos e o nosso nível de maturidade. Então, às vezes, a nossa postura diante de uma decepção vai revelar muito o nosso grau de maturidade na vida espiritual, na vida natural também. Então, as pessoas, elas decepcionaram você e outras, por certo, irão decepcionar também. Às vezes é pessoas próximas, pessoas que nós não imaginávamos nunca que ela fosse ter aquela reação, fosse agir daquela maneira, e elas assim fizeram. Pessoas às vezes no ambiente de trabalho, às vezes na faculdade, na universidade, às vezes até dentro de casa, num seio familiar. Então lembre-se de que Samuel, naquela hora, ele recebeu aquela fala do povo, um povo que ele tanto tinha prestado serviço, um povo que ele tanto tinha feito, ele tinha realizado. Samuel, ele foi profeta, Samuel foi sacerdote e juiz. Ele fazia tudo por esse povo.
E mesmo depois de tantos serviços que ele prestou, os israelitas lhe pediram que lhes escolhesse um rei, que não fosse ele, nem seus filhos. Então essas palavras decepcionaram Samuel, ele não esperava isso, a reação do povo. E meus amados, o que Samuel fez foi orar a Deus, ele orou ao Senhor. Porque existe uma intervenção do Senhor no nosso coração, que é uma intervenção que ela não é visível a olhos nus, ela não tem explicação humana, mas é uma intervenção maravilhosa que traz paz ao nosso coração. Então, cada vez que uma pessoa lhe decepcionar, lembre-se também que você já decepcionou outros e que você queria ser também perdoado. Então, perdoe, desculpe, ore por aquela vida, ore por aquela pessoa, porque um dia também você já esteve naquela mesma situação e Deus está lhe dando uma oportunidade para você exercitar o perdão, exercitar a paciência e, acima de tudo, ser maduro diante de uma situação dessa, de desagrado, uma situação que não lhe foi conveniente, mas você amadurecer na caminhada, na vida. E Samuel orou ao Senhor. Se vocês lerem depois a continuação aqui desse capítulo, Samuel ora ao Senhor, entrega o assunto a Deus, mesmo com o coração decepcionado. Mas a vida, ela segue, irmãos. A vida, ela continua. A decepção, ela deve ser algo que nós não devemos nos acostumar, e sim minimizar da nossa parte. Nós não devemos nos conformar com este mundo. Nós não devemos nos conformar em ser uma decepção para as pessoas, mas muito pelo contrário. A palavra diz que nós devemos ser sal na terra. Nós devemos ser luz nessa vida. Nós devemos sempre ter uma palavra de vida, de esperança. Uma palavra que venha da parte de Deus para este mundo. Então, a decepção, ela deve ser um instrumento, ela deve ser um alvo, melhor dizendo, das nossas orações. Que nós nunca venhamos a decepcionar o nosso próximo. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê entendimento, para que nós não sejamos motivo de tropeço, de decepção para outras pessoas, mas muito pelo contrário. E também nós não devemos decepcionar aquele que nos deu a vida, que é o Senhor, aquele que é o dom da salvação, aquele que tem a bênção da salvação nas mãos dele. Nós devemos agradar ao Senhor, nós devemos ter uma vida agradável ao Pai. A nossa vida não deve ser uma vida de decepção para o Senhor. Nós devemos levar isso em conta, nós devemos levar isso a sério. E meus irmãos, que você assuma sempre essa postura. Quando alguém lhe decepcionar, você saber que aquela postura que ele assumiu está exercitando a sua maturidade, o seu crescimento espiritual. E que você não alimente mágoa, não alimente uma raiva, não alimente a decepção além do que ela merece ter, o valor. Amém? Eu vou convidar você agora para fechar os olhos e nós orarmos, para que esse dia, se houver alguma pessoa no nosso caminho que nos decepcione, com palavras, com atitudes, com gestos, com qualquer que seja a coisa, nós possamos ter um coração transbordando de perdão, um coração voltado para o Senhor e uma postura sempre de oração. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, nós oramos para que esse dia seja abençoado na vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Que o coração dele possa transbordar de sabedoria, de graça, de amor ao próximo, de comunhão. Que os olhos sejam os olhos do perdão, os olhos, meu Deus, da paz. Meu Deus, nós oramos para que essa pessoa que está me ouvindo receba do Senhor uma bênção de ter um coração e uma mente blindados, para que não olhe mais para as decepções da vida, das pessoas, das coisas, das situações,
mas que tenham o coração e a mente voltados para o Senhor, porque o Senhor nunca nos decepcionou. O Senhor sempre é o nosso motivo de alegria, de força, de vigor e de esperança. Nós oramos e entregamos essa vida que está me ouvindo e esse dia, Senhor, diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém? Eu convido a você para que você compartilhe esse vídeo com seus familiares, seus amigos, para que essa palavra possa também chegar a outros corações. E peço que você deixe seus motivos de oração aqui, para que nós possamos juntos orar e alcançar as vitórias do Senhor. Desejo a você um excelente dia, um dia muito abençoado.